Portanto, então as rochas representam esse agregado aí de dois ou mais minerais, ou até mesmo um mineral consolidado. Mas as rochas, elas se diferenciam pela textura, se diferenciam pela cor, se diferenciam pela composição, é claro, evidente, pelo grau de dureza, né, pela porosidade. E por que elas se diferenciam? Porque existe, claro, uma origem diferente no processo de formação de cada rocha. Então, o que nós vamos conhecer é uma classificação das rochas de acordo exatamente com a sua origem. Então, nós começamos aqui pelas rochas magmáticas ou ígneas. As rochas magmáticas, o nome já diz, magmática, ela surge pelo resfriamento do magma, que é o substrato pastoso, né, incandescente, que forma a estrutura interna da Terra. Popularmente, né, é a lava do vulcão, é aquele material que o vulcão lança para a superfície. Então, esse material, quando resfria, ele vira rocha. Chamamos de rocha magmática ou ígnea. Mas isso pode acontecer de duas maneiras. O magma, ele pode resfriar dentro da litosfera, dentro dela. Quando isso acontece dentro da litosfera, a rocha magmática, ela vai ser chamada de intrusiva, também chamada de rocha plutônica. Você está vendo aqui amostras de granito. O granito é uma pedra ornamental que todo mundo conhece, né? É usado em piso, bancada, fachada, é uma pedra ornamental, tem valor econômico. Antigamente, o granito era usado em calçamento de rua, né? Naquelas pedras retangulares chamadas de paralelepípedos. Cidades antigas tinham as principais ruas que eram calçadas, se usava o granito como calçamento. Hoje é uma pedra ornamental que tem valor de mercado, mas é uma rocha magmática intrusiva. O granito, no seu estado bruto, ele é bastante granuloso, né? Uma superfície áspera, mas é uma rocha dura, resistente, impermeável, então não tem porosidade, a água não passa, então sendo uma rocha resistente usada para impacto, né? Como é o caso da utilização atualmente. Mas é uma rocha magmática, tá? Intrusiva, também chamada de plutônica. Quando o magma resfria na superfície, o resfriamento, claro que acaba sendo mais rápido, nós vamos ter uma rocha magmática extrusiva, chamada também de rocha vulcânica ou efusiva. O resfriamento acontece na superfície, aí ele é mais rápido, então há um escurecimento rápido do magma e a rocha vulcânica ela é escura. Como você vê nas amostras aqui, são amostras de basalto. É uma rocha magmática, é um material magmático, tá? Você vê na segunda amostra como se fossem pedacinhos de cristais, porque é exatamente como o resfriamento é rápido, ocorre um processo de cristalização, formação de cristais de rocha. O quartzo é um exemplo, e vários outros cristais de rocha surgem justamente, tá, pela situação envolvendo, tá, o resfriamento muito rápido. Tá? Você vê na terceira amostra buraquinhos, né, orifícios. Ali está sendo chamado de basalto vesicular, porque quando existe uma atividade vulcânica intensa, existem explosões de magma, de lava. O vulcão ele explode, ele lança o que a gente chama bomba de lava. E isso sobe a grande altura e vai resfriando. Quando cai no chão, já cai, né, na forma de rocha. Pode ser chamado assim de basalto vesicular ou de lápile, que seria a nossa popular pedra pome, né, aquela pedra toda cheia de buraquinho. Então é um processo de resfriamento rápido, tá? Do magma, da lava vulcânica, portanto, tá? Mas esse é o tipo de rocha, né, que surge pelo resfriamento do magma, pelo resfriamento, portanto, né, do material magmático. Aí nós temos as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas também são chamadas de estratificadas.
estratificadas, tá? As rochas sedimentares lembram o quê? Sedimentos, resíduos, fragmentos. Estratificada, camadas. O processo de formação dessa rocha, através de sedimentos depositados, camada por sobre camada, um processo de compactação que leva centenas, milhares de anos. Tanto que a rocha sedimentar, ela pode ser detrítica, lembra então o detrito, lembra, portanto, fragmento, resíduos, tá, de outras rochas que foram transportados pelo vento, pela água da chuva, pela água de um rio, depositados em outros lugares, camada por camada, sofrendo um processo de compactação. Aqui você vê a amostra de arenito. Por ser ela estratificada, você vai ter uma porosidade maior. Então essas rochas, elas são mais frágeis, com um grau de dureza muito baixo, permeáveis, tá? Permeáveis, justamente porque a água passa com facilidade, certo? E, evidentemente, né, arenito lembra o quê? Areia. Na realidade, se você moer rocha, você tem areia, tá? Se você tem rocha, você não tem areia. Olha, se você tem rocha, você tem areia. Moendo essa rocha, você vai ter areia. Então, justificando dentro dessa formação, dentro desse processo. A rocha sedimentar, ela também pode ser orgânica. Quando há presença de matéria orgânica no processo de sedimentação. Aqui vocês estão vendo amostras de carvão. É o carvão mineral, não é o carvão vegetal, tá? Carvão vegetal é madeira queimada, é carvão mineral. O carvão mineral, o processo de formação dele é muito longo, ele tem estágios, ele tem fases, a formação dele sempre em profundidade, porque a formação do carvão ocorreu em ambientes de pântano, de banhado, de alagadiços, onde você tem água e onde você tem vegetação. Então esses ambientes sofreram um soterramento, um processo de assoreamento natural. Então toda essa estrutura soterrada, imagina, peso, água, matéria orgânica, tudo isso vai apodrecendo. E esse é o processo de formação do carvão mineral. O primeiro estágio é a turfa. É o primeiro estágio de formação. Então é o carvão mais novo, é o carvão mais recente, o que está em menor profundidade. Teor de carbono, por ser ela orgânica, o teor de carbono da turfa não passa de 50%. Ele não presta como fonte de energia, tem muita umidade. O segundo estágio é o lignito. O lignito, a turfa, a formação dela é na era cenozoica, então a nossa era atual. O lignito seria o segundo estágio, a formação já é no final da era mesozoica. Profundidade maior, porque existe uma pressão maior, temperatura maior, e aí você tem uma quantidade maior de carbono, em torno de 70% a 75%. Não é um carvão muito bom, mas dá para ser utilizado, né, como fonte de energia. O terceiro estágio é o que está escrito aqui como carvão betuminoso. Nós também chamamos de hulha, com H, hulha, carvão de pedra. Você tem a formação dele no início da era mesozoica, profundidade maior, mas um teor de carbono maior. Gira entre 80% e 85%. É um excelente carvão como fonte de energia. O outro estágio é o antracito. Esse é o carvão mais antigo, mais profundo e raro. Ele formou na era paleozoica, lá no Carbonífero. O teor de carbono dele chega em torno de 96%. Então esse é o processo de formação do carvão, mas é o exemplo para você de uma rocha sedimentar orgânica. O adzevite que aparece aí é uma fase intermediária entre a turfa e o lignito, tá? Então é um processo, uma transição entre a turfa e o lignito. Mas essa é uma rocha sedimentar orgânica. Aí nós temos a rocha sedimentar química. A rocha sedimentar química, ela resulta de um processo químico.
Esse processo químico envolve a participação da água, que é o quê? Um solvente universal. Moçada já aprendeu isso em química, né? Que a água é um solvente universal, então ela pode mudar estrutura química, estrutura granular. E o processo, por ser um processo químico, é um processo de dissolução. Então a água pode dissolver a rocha, porque na composição da rocha nós temos minerais. E existem minerais que são hidrossolúveis, ou seja, são minerais que são dissolvidos pela água, que é o que a água faz, né? Isso é um trabalho que a água faz principalmente nas rochas calcárias, que é o exemplo que você tem aqui de rocha sedimentar química. E aqui você vai ver o resultado disso, ó. Aqui não está muito legal a imagem, mas eu acho que aqui dá para a moçada visualizar melhor. O que você vê aí é o interior de uma caverna calcária, e todas essas estruturas que você está vendo aí são rochas sedimentares químicas. Todas elas resultam do processo de dissolução provocado pela água. Você vê aí principalmente a presença das estalactites, teto, são essas pontas que você vê no teto da caverna, e as estalagmites, mites é o que está no chão, são essas pontas aí que estão no chão. Mas você pode perceber que existem colunas. Por quê? Porque uma estalactite encontrou uma estalagmite. Elas estavam na mesma linha, né? Foram aumentando, aumentando, até que se encontraram e houve uma fusão entre elas. Isso é o trabalho da água. Veja que tem água aí dentro da caverna. Normal que isso aconteça nas cavernas calcárias, porque a água penetra com facilidade. Elas são bem permeáveis, tá? E esse processo de formação da estalactite e da estalagmite é por gotejamento. Gotas da água que está infiltrada na rocha vai pingando, mas ela está levando sedimento, e camada por camada aquela pontinha vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e vai ficando cada vez maior. Tanto lá no teto como também a gotinha que está caindo lá no chão. Ela também está levando sedimentos, então ela também está camada por camada formando essa pontinha lá no chão que é a estalagmite, até que elas podem se encontrar, tá? Mas veja, isso é um trabalho lento. Para cada centímetro, tá? Necessários entre 70 a 100 mil anos. É muito tempo para a formação dessa estrutura que você está vendo aí. Resultado da ação da água, processo químico, portanto. Tanto que você sabe que existe uma ciência para cavernas, né? É a espeleografia, para ver como é importante o estudo desse mundo interior que existe aí. Mas são as rochas sedimentares. E aí nós temos as rochas metamórficas. Metamórfica lembra metamorfose. Metamorfose é a transformação. Então o que você tem aqui é a transformação de uma rocha existente em outra, totalmente diferente dela. Mas essa transformação ela acontece sob muita pressão e sob altíssima temperatura. A alta pressão, a alta temperatura. Então, uma rocha existente se transforma em outra, totalmente diferente dela. Olha o exemplo: mármore, muito parecido com granito, né? Também é uma pedra ornamental, mais cara do que o granito às vezes, mas o mármore é uma rocha metamórfica. O granito você viu que é uma rocha magmática intrusiva. O mármore é resultado da transformação do calcário. E você viu que o calcário é uma rocha sedimentar, permeável, né? Fácil de dissolver pela ação da água. O mármore não tem isso. O mármore é duro, é resistente e impermeável. Mas ele veio do calcário. Então nós temos o mármore, uma rocha metamórfica. E o melhor exemplo para você está aqui, ó. O diamante, tá? O diamante é uma rocha metamórfica. Ah, mas o diamante é uma pedra preciosa? Disse bem, pedra preciosa. É um cristal de rocha. Você vê ele no estado bruto, essas pedrinhas que parecem caco de vidro, e aqui do ladinho você vê uma pedra lapidada. Esse é um trabalho artesanal, feito manualmente. É um trabalho delicado, que pode fazer com que essa pedra possa valer muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Não só pelo tamanho, mas pelo cristal que ela representa. O diamante vem do carvão mineral. Também falamos em grafite.
que é uma rocha sedimentar orgânica. Sob alta pressão, sob alta temperatura, olha o que surgiu aí. Um cristal de rocha, o diamante. A rocha mais dura que existe. Ele é incolor. Incolor. Quando há coloração, é raro. Aí a pedra tem muito mais valor. Não existe diamante igual. Eles são todos diferentes. Não é pelo tamanho, pelo cristal que eles representam. Mas, como eu disse, é uma rocha metamórfica. Hoje nós conseguimos produzir diamante industrial, tá, moçada? A produção industrial é para a obtenção de ferramentas de corte, né? Porque como o diamante ele é a rocha mais dura que existe, ele corta, ele risca todas as outras rochas, certo? Mas tá aí, para que você entenda, as rochas são diferentes e essa classificação existe porque nós temos, né, uma origem diferente para cada uma delas. E toda a litosfera vai estar composta por essas rochas, entre magmáticas, sedimentares e metamórficas. Ok?